Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, FM 96,3. Estamos de volta com mais uma edição do programa de todas as quintas-feiras, né? Aqui na Rede Cristã Brasil, sistema multistream da Rede Cristã Brasil. Já estamos no Facebook, no YouTube da Rede Cristã Brasil. Já estamos no Play Store, no Apple Store e na FM 103,3, também no site redecristãobrasil.com.br e na Rádio Jesus é Vida 96,3, com o programa no consultório da psicóloga Alexandra Manso. Programa que vem lá todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Uma noite de paz, uma noite muito tranquila para todos. Amém. Tema de hoje, né? Que eu até estava me confundindo aqui, mas faz parte da situação. É ressentimento. O tema de hoje é ressentimento. A gente vai trabalhar essa palavra, porque esse ressentimento é um conjunto de afetos, na verdade, né? Então a gente vai trazer à tona, e até o senhor se confundiu um pouco em relação ao card, porque o superar é preciso. Isso. Porque o que é esse ressentimento? É o sentir novamente. É aquela mágoa que a gente não deixa esquecer. É muito comum a gente viver isso hoje em dia. Então, eu estava lendo as minhas leituras diárias que eu faço, eu estava lendo Maria Rita Kell, que tem um livro com esse mesmo nome. Aí eu disse, não, eu preciso levar alguma coisa disso para o programa, porque eu tenho certeza que alguns vão se identificar. Infelizmente, enfim, mas felizmente que se identifique e que procure superar, porque superar é preciso. Até porque guardar isso acumula problemas somáticos terríveis, né? A gente vai ver que é um envenenamento mental, né? Um envenenamento emocional. Então, a gente, no decorrer da noite de hoje, a gente vai trazer essas classificações, essas características de um ressentido declarado, de um ressentido que fica camuflado, né? A gente vai ver situações que vai dizer, poxa, parece com fulano, então, nossa, parece até comigo. Né? Então, a gente vai fazer uma análise aqui. Perfeito. Então, fique à vontade, viu, para pontuar aquilo que a senhora entende importante para esse momento, até porque eu penso que a dimensão do tema ela é muito vasta, é muito grande, né? Mas a senhora pontuou certamente algumas coisas importantes para o programa de hoje. Fique à vontade, viu? Enquanto isso, lembrando ao pessoal que o chat do YouTube está aberto, o WhatsApp também da Rede Cristã, para quem quer interagir, fazer perguntas à doutora, fazer algumas inserções aí, fiquem à vontade. Vamos lá. Por favor. Então, vamos lá. O ressentimento, ele não é somente pessoal, certo? Ele pode ser de um grupo considerado minoritário, por exemplo. Quem nunca ouviu, né? A defesa dos grupos minoritários, tal. E até de um país em si, de toda uma nação, ela pode se sentir ressentida. Inclusive, o livro traz, né, esse ressentimento de grupos, ressentimento de país. Mas, por hoje, calma, senhor Luiz Carlos, a gente vai se deter ao pessoal, porque já tem muita coisa para falar sobre isso. Então, assim, é uma coisa mais interativa falar somente do sujeito. Mas, quando a gente pensa no sujeito como parte de um grupo maior, que seria esse grupo minoritário, ou de negros, de indígenas, de sem-teto, alguma coisa nesse sentido, e tem a questão do âmbito de todo o país. Então, diante de uma sociedade muito narcísica, que busca ideal, que busca aquelas vidas fotografadas e filmadas em rede social, então é comum a gente vivenciar ressentimento, porque quando a gente não consegue identificar alguns erros em nós,
a tendência é se magoar com o outro, que por alguma situação a gente realmente se magoou, que falhou conosco, então a gente leva essa culpa para esse outro. É um dos pontos, é uma das características de uma pessoa ressentida, não considerar em si uma culpa, ou então justificar uma culpa no outro sobre certas falhas que existem em si. Então, é muito comum nessa nossa sociedade e às vezes, se eu estiver rápido, me avise, viu? Certo. E às vezes ele pode ser um sentimento declarado, aí fica aquela pessoa chata, fica mal vista porque só faz resmungar, sabe? Aquela pessoa que não vai para frente, que é amarga, que é rancorosa, sabe? Que quando passa no canto, tá vendo aquela ali? Rapaz, não sabe o que é que ela fez comigo. Eu não vejo a hora do castigo chegar para ela. Veja só. Quem nunca viveu ou presenciou uma situação assim, não é? Então, isso é uma demonstração desse ressentimento, dessa mágoa que a gente não deixa passar. Nós nos magoamos durante todos os momentos da vida, mágoas acontecem. Só que a gente acaba superando mágoas. A gente ressignifica essas mágoas para crescer, para amar novamente, para um novo trabalho, novas perspectivas de vida. Mas esse ressentido não. Então, quando ele é declarado, é a pessoa rancorosa, é a pessoa amarga, né? A pessoa que não vai para frente, tem pensamentos muito pessimistas. E tem aquele que é o camuflado, que a gente até acaba percebendo nele uma pessoa tão boazinha que fala, meu Deus, como foi que isso aconteceu com ele? Ele é tão bom, só que ele ou ela prega essa situação de, olha, eu sofri tanto com aquela mulher, ou então eu sofri tanto com aquela pessoa, então por causa de tal situação, eu não evoluí mais. Eu fiquei naquele emprego, né? Eu perdi meu norte de vida e fica naquela ruminação mental, maquinando coisas destrutivas para essa pessoa, que seria uma sensação de vingança, um pensamento negativo, não é? E não se enche de coisas boas, de se motivar para superar aquilo ali. Então, o ressentido é muito por aí, é um conjunto. Mas a facilidade, doutora, de usar um termo supostamente religioso, liberar perdão, isso tem a ver com a formação do caráter ou da personalidade, se é que existe distinção da pessoa, tem a ver com isso? Com essa estrutura emocional da pessoa? Para ser fácil para umas e difícil para outras, o perdoar? Olha, sim, também ele é um constituinte, só que tudo pode ser trabalhado. Porque mesmo em pessoas religiosas existe um bloqueio nisso, né? Eu já percebi que há muitas pessoas doentes por conta do tal do ressentimento, né? Tem até um texto bíblico que fala que essa raiz de amargura, ela contamina muitos e, enfim, gera problemas nas pessoas. Pois é. Então, o que é que acontece? Aí a gente acha, quando aquele sentimento de ressentimento ele é camuflado, a gente vê uma pessoa muito sensível, que não entende por quê, né, que os outros passam por cima dele e tal. E como o senhor falou bem, a questão de seguir adiante seria esse perdoar, seria superar, seria permitir-se amar novamente, ser feliz novamente, né, galgar, né, procurar outros objetivos, né, motivar-se para, mas não, fica naquele pensamento que atrai raiva, que atrai inveja, que atrai um desejo de vingança que ele nunca vai pôr à prova, vir à tona, porque senão ele acaba com essa mágoa. Entendeu, pastor? Ele nem tem a força. A pessoa que é ressentida, ele nem tem a força do vingar-se. Mas não é um vingar para o mal, assim, agressivamente, não. Eu posso até superar certas mágoas evoluindo.
Entendeu? Um dia alguém me disse, você não consegue. Aí eu digo, eu consigo sim. Aí provo. Né? Isso é uma forma de uma superação, isso é uma forma de provar que aquela pessoa está errada. Né? Mas às vezes o ressentido nem esta força vital tem, porque senão aquela mágoa vai se extinguir. E agora, eu vou reclamar de quê? Eu vou lamentar o quê? Eu vou alimentar minha mágoa como? Né? Muitas vezes a pessoa não quer, muitas vezes não, o ressentido em si, ele não quer esquecer aquela mágoa. O normal de uma pessoa é ir se extinguindo aquilo da mente, né? Eu vou superando, eu vou esquecer, vai passar, eu vou superar, mas no ressentido não, ele acaba ficando com aquilo, sabe? Toda vez que passa por certo campo, aí vai lembrar, toda vez que vem, por exemplo, até situações, eu já tomei um café aqui, aquela pessoa que eu tomava um café aqui toda tarde, me fez tanta raiva, me decepcionou tanto, me passou a perna de maneira tal, que nem café eu consigo tomar mais. Entendeu? Como é o nível de certas pessoas ressentidas. Isso. Tem pessoas que, assim, engolem um elefante e se engasga com um mosquito, né? É por aí. São algumas colocações assim. Quero mandar um abraço já para Priscila Costa, conosco no YouTube, Elizabeth Freitas. Vocês podem interagir, né? Boa noite. As 5 pessoas que já estão nos assistindo podem interagir, ficar à vontade. Se você se identifica com alguma dessas situações, não quer se expor no YouTube, o WhatsApp da Rede Cristã está liberado, 98720-4989. O WhatsApp da Rede Cristã está liberado para você fazer a sua pergunta. Porque o que eu penso é que a gente vive numa sociedade muito assim hoje, né, doutora? Mas é. Porque a gente acaba não aceitando que em certos momentos a gente erra. Até numa situação de omissão, às vezes, a gente acaba incorrendo numa decisão complicada, numa decisão ruim. Mas a partir do momento que se a gente se omite ou erra ou alguma coisa nesse sentido, e que a gente não admite que foi uma escolha ruim nossa, aí a gente acaba delegando esta culpa a outra pessoa. Aí fica com aquela mágoa de tal pessoa, de tal situação. Se eu tivesse feito tal coisa junto com fulaninho, ou então fulaninho foi tão melhor que eu. Veja, não tem nada a ver, não é culpa do cara. Fulaninho foi tão melhor que eu que tirou minha vaga. Eita. E aí? Fulaninho tem alguma culpa nisso de ter estudado um pouco mais ou de ter, sei lá, de repente algumas indicações melhores em relação a trabalho, alguma coisa assim? Tudo uma questão de ponto de vista, né? Só que para o ressentido é prejuízo, não é uma escolha ruim, não é uma situação de um erro ou de uma omissão, é sempre um prejuízo. Eu perdi. Entendeu? Não é uma coisa de eu não consegui naquele momento, mas posteriormente eu vou pegar aquela vaga, é minha, eu consigo, me preparo melhor, vou. Não, é prejuízo. Então aí fica com aquilo, olha, eu não consegui aquilo em tal tempo, sei lá, em 2010 eu perdi tal vaga, porque tinha 5 vagas, eu fui a 6ª pessoa, porque fulaninho conseguiu com 1/10 a mais que eu. Veja só, que complicação. Pronto, aquilo ruminou esses 11 anos, sabe? E fica com aquilo. E não abre espaço para outros pensamentos, outras vivências, superações diante desses problemas. Aí complica. Ok, doutora. A gente vive num ambiente, eu percebo já em visitar algumas empresas, a hostilidade nos ambientes de trabalho, né? Isso tem adoecido as pessoas, e muito, Sim. né? E muito. Mas exatamente por conta dessas mágoas, né? Desses ressentimentos aí. Deixa eu ver aqui a Elizabeth Freitas dizendo, e quanto mais junta mágoas, pior fica a vida Verdade, Elizabeth. espiritual da pessoa, ela diz aqui. Chega um momento que essa raiva, essa mágoa, né, envenena a gente, contamina. Essa palavra não envenenar é forte, né? Contamina a gente essa raiva. Então, assim,
o que a gente poderia externar de forma positiva, transformar isso numa agressividade, que seria uma pulsão de vida para nós, aí a gente guarda. E nos implode, né? Porque acaba nos definhando, a gente não segue. Verdade. Né? Fique à vontade, viu? O pessoal está entrando aqui Então, agora no vamos lá. YouTube para interagir. Ezequias Manso, boa noite. Doutora Ezequias, Alexandra, boa noite. Fiquem à vontade aí. Pode ficar à vontade, doutora. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui os compartilhamentos. O pessoal Vamos entrando embora. no programa. Está muito massa. Pronto, então vamos embora. Esse ressentimento, ele faz duas coisas por nós. Ele faz com que o pior de nós apareça quando ele é declarado, né? Que mostra a pessoa, a nossa porção ruim mesmo. Sim. O rancor, a raiva, o sentimento de vingança, a ação da vingança quando ele é declarado, né? Aquela coisa muito, muito negativa. E também nos faz superior aos outros, porque a partir do momento que a gente não vai para certos enfrentamentos, que delega a culpa para o outro, eu fico sem culpa. Então, olha, eu sou tão maravilhosa, não sei como foi que tal pessoa fez aquela decepção comigo. Então, e se sente no valor superior aos outros e não negocia isso com a vida, ou seja, não tem um meia-culpa, né? Assim, minha porção desse meu caos, quanto que eu fiz para dar nisso aí, né? Quanto que eu deixei de fazer para dar nisso aí. Tanto que no cardzinho, né, no card que a gente divulgou, aí tem uma pessoa sentada num banco de praça, né, na chuva, com a sombrinha, Isso. sentada no banco, mas sentada no encosto do banco. Ou seja, ela está tão fechada em si, que tem um banco colorido ali no meio daquela coisa, e ela não toma parte daquilo, assim. As oportunidades aparecem, as novas oportunidades aparecem. Mas eu estou tão presa naquele sentimento de uma vingança que eu nunca vou botar para frente, porque senão minha mágoa vai acabar e eu vou precisar lembrar daquilo, entendeu? Ficar lembrando daquilo, aquilo me entristece, aquilo me leva para um fundo do poço que não me permito sentar num banco, né? Que não me permito interagir, porque eu estou muito presa nesse ressentimento. E vive com toda aquela emoção negativa daquele momento da mágoa, da ira, da inveja, inclusive, sabe? Tem situações, por exemplo, de uma pessoa ressentida com certas coisas, né, que se guarda tanto. Por exemplo, eu não gosto de sair de cabelo solto para não chegar nos cantos assanhados, digamos assim. Aí tem uma pessoa que chega lá de cabelos soltos nas reuniões e, por exemplo, meu Deus, como é que essa mulher usa esse cabelo solto? Isso é um absurdo, sabe? É uma inveja, mas é tudo embutido. É porque, assim, eu não aguento ver que ela consegue, sabe? Isso me magoa, isso me dá uma inveja, me dá uma raiva, porque eu não aguento ver que ela está num status, numa posição social que eu gostaria de estar, mas por conta de certas condições minhas, que se eu me conhecesse melhor, eu não sentiria peso com isso. Eu andaria de cabelo solto também. Inveja? É por aí também. Hã? É inveja isso, né? Que dá, é uma outro nome inveja, que se mas dá assim, isso. é uma inveja, mas o inveja é o quê? Eu quero ser aquela pessoa, não é? Mas não, eu quero que ela fique na mesma condição que eu. Por que ela usa esse cabelo solto? Por que ela usa tal roupa? Ô, doutora, dá licença, eu vou ter que estar fazendo isso antes. A senhora falou do card, né? Eu acho que é um segundo ou terceiro programa a senhora faz referência ao card, que muito porque boa eu penso essa. que seja fácil de você colocar, mas não se preocupe não. Não, é fácil, é porque eu realmente relaxei e não fiz. Está na tela agora o card. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais dele, eu vou falar novamente dele, mas para tudo agora. Por favor, para tudo agora, porque o Ezequias Manso, ele depois de ter dado boa noite, ele disse, parabéns pelo programa e mais uma vez parabéns pelo seu aniversário, minha irmã. Sabia não? Foi domingo. Foi domingo? Foi.
Meu Deus, desculpa a vergonha que eu estou passando, interlocutor, mas mesmo assim, parabéns aí para a doutora Alexandra. Amém. 46 Por anos. mais um ano de vida, bem vividos, né? Graças a Deus. Obrigada, obrigada, muito Maravilha. obrigada, Parabéns, viu? Jesus. Com atraso, assim, de muitos dias, mas parabéns. É, Não se preocupe, não. vamos falar um pouquinho aí do card novamente, que depois aí tem a Jéssica Lima falando. O Ezequiel Certo, dizendo que foi no dia 17. isso. Valeu. Luiz Carlos entrando também, a Priscila Costa. Daqui a pouco eu falo o que essa turma escreveu aqui no chat do YouTube para a senhora que está sem retorno. Mas vamos falar É. sobre o card aí dessa pessoa Pronto, aí no esse banco. card é o seguinte, eu escolhi ele, botei ele porque ele tem um banco bonito, né? Um É? banco vermelho Isso. de praça, a praça toda bucólica, né? Toda bem escurecida, não muito colorida. Aí tem a pessoa ali com a sombrinha na mão, né? Sentada no encosto do banco. Então, ou seja, é uma forma de mostrar que aquele ressentido, ele não interage muito com a vida, que ele está tão fechado na sua mágoa, na sua dor, que ele precisa estar lembrando, ele precisa estar externando para ser o puro, né? Assim, o que não tem erros, né? Que se ele não conseguiu certos êxitos na vida, foi culpa de tal situação ou de tal pessoa, e não se abre para sentar no banco colorido de forma confortável, ou seja, superar aquela mágoa, aquela dor, e abrir-se para o novo, né? E descobrir-se cada dia, todos os dias é momento de se redescobrir. Uma Ok. psicoterapia, por exemplo, o autoconhecimento. A gente trabalha esses ressentimentos aí. Consegue reverter a situação, né? Interessante. Consegue sim, porque a gente acaba trabalhando a ressignificação desses sentimentos, porque o passado a gente não muda. Sinto muito, né? O passado não muda, mas compreender este passado, mostrar-se no presente, colocar essa pessoa no presente, como estamos hoje, né? Por exemplo, aqui juntos. Então, é superar, é ressignificar. Esse ressentimento, essa sensação desse ressentido, ele se modifica e cresce, viu? Cresce. Jéssica Lima, ela diz, e se misturar uma pessoa obsessiva e também ressentida, misericórdia, é uma tragédia. Infelizmente, perdoo, mas fico revivendo a situação mentalmente. É aquela coisa de estar ruminando que você falou, né? E isso só faz mal a você mesmo, viu, Jéssica Lima? Só faz, porque o perdoar é aquela coisa, Jéssica, a gente até perdoa, não é obrigada a você conviver com a pessoa que lhe magoou, a pessoa que lhe decepcionou, a pessoa que lhe passou a perna. Não, você não é obrigada. Mas o superar isso, ressignificar esta dor, entendeu? Assim, até onde você permitiu essa situação de mágoa, porque às vezes acontece, a gente cede certas coisas para uma pessoa, não é por acreditar, por confiar, mas é uma ação minha, entendeu? E de repente aquela pessoa falhou conosco, mas eu fui agente daquele comportamento também. Não deu certo, vida que segue. Ela até diz aqui, ressentimento é depressão na certa. É depressão ou gera depressão, doutora? É porque, assim, ele gera, porque acaba o envenenamento mental, ele acaba Envenenamento. magoando, a gente fica sofrendo, a gente fica naquela sensação daquela vingança. Só que é aquela coisa, aquele negócio que eu falei da vingança que a gente nunca vai Corroendo a executar, gente, né? Um porque ácido senão vai muriático, uma acabar a soda mágoa. cáustica, né? É um ácido Como é? muriático, é uma soda cáustica que vai corroendo a gente por dentro, né? Isso, Coisa. corrói. Luiz Carlos, boa noite a todos, indistintamente. Boa Boa noite, Luiz noite. Carlos. Priscila Costa, paz do Senhor, pastor. Pergunta sobre se isto gera a crise de ansiedade que estou passando por isso. Priscila Costa.
Olha, ele gera a partir do momento que vamos definir o que é a crise, o que é uma ansiedade. É um pensamento acelerado, é uma expectativa de futuro distorcida, mas é uma expectativa de futuro. O que é uma depressão? Um pensamento relacionado ao passado, uma coisa que vivemos, gostaríamos de viver de novo, ou não vivemos por tal motivo. Aí entra o ressentimento, entra a mágoa. Eu não vivi por causa de tal coisa ou tal coisa, deprime. A questão da ansiedade é, eu estou aguardando que aconteça uma coisa tão ruim com aquela pessoa. Isso gera uma ansiedade, isso a gente cria uma expectativa negativa, mas cria uma expectativa em relação a essas coisas. E também aquela coisa do, eu não me movimento, mas eu espero uma ajuda divina, uma ajuda de alguém, alguma coisa vai me ajudar que eu vou sair dessa. Mas se você não se movimentar, fica bem difícil. E isso gera uma ansiedade, isso cria expectativas na gente. Elizabeth Freitas, doutora Alexandra, quando essas pessoas agem com esses tipos de sentimentos, podem levá-los ao desequilíbrio mental? Sim, sim, porque acaba distorcendo as coisas. Se a gente não seguir, Elizabeth, vida atrai vida. Então, se nós estamos dispostos a soltar esses grilhões que nos prendem, entendeu? A superar essas mágoas, de forma que a gente saia desse ciclozinho vicioso, desse pensamento recorrente, dessa ruminação mental, então a gente tende a seguir. Caso não, ela traz um adoecimento, ela traz uma mediocridade para a vida da gente, porque a gente fica com aquele pensamento polarizado, fica só ali, fica só pensando naquela situação, sabe? Eu não consegui porque meu irmão me decepcionou muito e por causa disso, meu pai não chegou perto em tal situação para mim, não me ajudou porque ele fez a cabeça dele. Aí eu tenho ódio desse irmão mortal, entendeu? Uma coisa feia desse tipo aí, também, sabe? Eu fico contextualizando para me fazer entender. Sim, sim, não. E é importante essas inserções aqui do pessoal, porque vai tirando a dúvida de muitos, né? E a gente percebe que há uma identificação muito grande das pessoas com essa problemática. Né? A gente vive, como eu estava dizendo, uma sociedade muito assim nos dias de hoje. É cada vez mais pior, né? A situação. Pois é. Mas fica à vontade, doutora. Então, esse ressentimento, ele tem funções para o ressentido, sabe? Esse ressentimento, ele precisa ser lembrado, né? Essa mágoa, ela precisa ser lembrada, eu preciso deixar isso muito vívido na minha mente por alguns fatores. Por exemplo, a partir do momento que eu acuso alguém ou algo de ter acontecido, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa sem erros, então eu não merecia ter sido magoada. A culpa é sempre do outro, entendeu? É bem complicado. Então, se eu ponho a culpa em alguém, né, então eu não tenho culpa. Mas mesmo assim, eu sofro com isso. Aí vem aquela coisa do vitimismo, sabe? Eu só sou assim, eu só passo por certas coisas porque fulaninho ou alguma coisa aconteceu comigo em tal ponto da minha vida que eu não consegui ir para frente. Mas não foi culpa minha, não. Foi dele. Ou não foi culpa minha, não. Foi porque a situação não ajudou. E eu não procurei outra situação, vamos combinar. Entendeu? Então, eu preservo esse meu valor acusando a outra pessoa. E aquela questão da vingança, é sempre aquele prazer de se vingar, só que ela nunca vai acontecer. Nunca, porque senão a mágoa vai se extinguir. Então a pessoa fica querendo a vingança, mas nunca vai fazer porque ela é muito superior àquilo. Eu sou muito boazinha, Deus me livre de fazer nada com ele, mas vai vir o castigo. Sadismo da terra puro, nem do né? céu. Mas é uma coisa desse tipo aí, bem brava. Sadismo puro, né? Sadismo puro. E acaba virando masoquismo porque eu fico sofrendo. Porque sofre, Eu gosto de ver exatamente, aquilo. é um bumerangue, né?
É, É um bumerangue, é uma coisa que vai e que volta, né? E entendeu? E a normalmente quando partir volta, volta disso, com força, né? aí eu acabo me isentando da responsabilidade do meu destino, sabe? Eu entreguei minha alegria a outra, entreguei meu futuro a outro, e isso não é bom. Priscila Costa, Não é é. como esquecer o passado? Ele vai existir, Priscila, o passado, é como eu estava dizendo, ele vai existir, certo? Só que o passado está lá atrás. Você está aqui, dia 21 de outubro de 2021. O que é que esse passado lhe traz? Porque os sentimentos complicados, as 4 dias emoções depois do complicadas, elas aniversário dela. existem aqui. Hã? 4 dias depois do aniversário dela. É. Aí, então, os sentimentos complicados, eles estão por aqui, são nossos componentes, para nos fazer pensar, nos fazer refletir. Se eu me prender somente ao fato, eu não tenho aprendizado. Mas se eu reflito sobre eles, o que me trouxe tristeza, o que me trouxe mágoa, o que me trouxe decepção, entendeu? O que me trouxe raiva. Então, se eu trabalho aquilo ali, se eu ressignifico, ele vai continuar ali, mas não vai me afetar, porque eu sou além daquilo ali. Você é uma pessoa no presente. Então, o passado, ele vai existir. Você viveu aquele sentimento complicado, você viveu aquela dor, mas aquela dor não lhe pega mais. Sim, doutora. Sessões de psicoterapia, sem dúvida, ajudarão. Mas, Isso. a princípio, o que é que se pode fazer quem está com esse sentimento aí corrosivo, digamos, se libertar dele? Refletir, medir quanto está lhe incomodando. Aí, mas ela fez aquilo comigo. Sim, fez, mas quanto está lhe incomodando isso? Será que você não tem outras alternativas? Agora, esse é um movimento muito pessoal, mas quando mais é interessante uma conversa. Sabe aqueles conselhos aconselháveis? Pronto, é interessante ouvir nesse momento. Porque às vezes a pessoa está tão ruminante naquele pensamento que às vezes não enxerga sozinha. Qual a patologia de uma Mas pessoa ressentida, doutora? não é uma patologia, é um afeto, é um sentimento da pessoa. Não é obrigado ser um adoecimento psíquico, não. Ele é um sentimento, é um conjunto de sentimentos. Mágoa, raiva, vingança, tristeza, é aquele conjunto lá. A diferença é que o ressentimento, ele é reavivado na memória. Tchan, 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 porque eu preciso manter aquilo vivo para me motivar naquela sensação da vingança, naquela sensação do eu estou bem, eu não estou me pondo à prova para mais nada. Eu sou uma pessoa boa, mas se eu não me arrisco, me ponho à prova novamente, se eu não tentar novamente, como eu vou validar aquele meu valor de pessoa boa que eu acho que sou? A pergunta talvez tenha sido mal feita, foi minha pergunta, mas isso tem a ver com algum traço de caráter ou de personalidade, porque tem pessoas que dizem assim, eu sou assim, é aquela pessoa Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, eu sou assim e tal. É aquela coisa, a gente tinha falado no começo, ele pode até compor. Geralmente uma pessoa narcísica que acha que a pessoa precisa ser feliz o tempo todo e tal, então é melhor culpar o outro, porque senão vai ferir o meu narciso, né? Vai ferir minha vaidade eu dizer que errei. Mas, então é um composto sim, só que isso pode ser trabalhado, todas as pessoas de personalidades diferentes que compõem este mundo, estão dentro dele, são pertencentes e merecem viver bem, né? Fazer interações sociais, é possível. Agora, conhecendo-se, sabe? Entendendo seus monstros, suas virtudes, né? E seus defeitos. Ok. Bem, vou deixar a senhora à vontade aí, porque o pessoal parou de participar aqui no YouTube no momento. Fique à vontade. Então, vamos lá.
Então, assim, vamos pensar assim, falar sobre ressentimento, né, nos tempos da gente, como eu estava dizendo no começo, que é bom repetir sempre, é algo muito importante porque essa sociedade que a gente vive é uma busca de um ideal tão grande, né? Você não pode ficar triste, você não pode errar, você não pode chorar, você não pode falhar, né? Então é muito fácil se sentir magoado e refletir, ficar ressignificando, não, ficar ressentido por aquele sentimento, porque aí eu me eximo da culpa. Então eu me enquadro naquele ideal dessa nossa sociedade que hoje tanto prega. Não é? Então é importante lembrar disso, que nós somos falhos sim, nós erramos sim, não é? Mas a gente pode acertar, a gente pode tentar evoluir sempre e se colocar em desafio é importante, é necessário, porque nós temos duas formas de agir quando a gente está em vida, né? Quando a gente quer superar essa situação de ressentimento. A gente pode continuar na estagnação, paralisado, e deixar tudo como está, culpando o outro, remoendo aquela situação complicada, ou por outra, pode usar aquela agressividade. Eu não estou falando de violência. Violência é um ato do mal. Estou falando da agressividade que tem em nós, que é pulsão de vida, que é movimento, que é luta, uma luta por um lugar ao sol, por exemplo. Então, pondo-se em movimento dessa forma, esse ressentimento vai lá para o final da gaveta. Você supera, não existe mais, porque você passou, aquela mágoa passou. Vão vir outras, não sei, muito provavelmente. Né? Que nós tenhamos todos vida longa, mas assim, que a gente supere, que a gente passe por essas mágoas, mas passe em brancas nuvens e que a gente supere. E isso é no autoconhecimento. Isso é trabalhando-se a si mesmo, com a ajuda de psicoterapia ou não, mas conhecendo seus limites, reconhecendo seus erros, né? Ao invés de delegar só a outra pessoa a falha. É por aí. Essa busca pelo bode expiatório é sempre Mais uma fácil, fuga, né? É mais fácil, né? Se isentar da responsabilidade. Dizer que o erro foi do coleguinha. Verdade. Né? Qual é o outro tópico que a senhora traz para nós Não, desse tudo bem? assunto? Posso seguir? Pode seguir. Então, pronto. Como eu estava falando, que ele se torna um envenenamento, né, emocional. Então, quando não há esse movimento, né, de seguir, de lutar com toda essa agressividade, então tende a se envenenar, né? Então, o ressentido em si tem uma coisa que eu até já estava esquecendo de citar. Ele, até para um sossego da cabeça, né, ele acha que ser humilde, ser passivo, né, abaixar a cabeça, não lutar, é uma figura boa, né? Então, aquela pessoa que lhe fez mal, mas que provoca inveja porque supera certos obstáculos que você não consegue superar, aquela figura é a má. Então, ele tende a se colocar como bonzinho. Aquela coisa que eu falei no começo, que eu até ia esquecendo de falar isso, eu tinha colocado nas minhas anotações aqui e esquecendo. Então, essa visão, então eu preciso me manter no bom, eu preciso me manter humilde, eu preciso continuar sendo da paz, porque eu vou ser ajudado por alguém vai me ajudar, porque vai se fazer justiça. Só que não tem essa justiça sem movimento, é um ideal, chega a ser até um ideal em certos momentos infantil, né? Pensar que as coisas vêm num estalo de dedos, pensar que vem num passe de mágica, não é? A gente precisa lutar por isso, lutar por essas questões. Ok. Posso seguir? Pode seguir. Então, pronto. Então, a ideia é o se arriscar. Se arriscar, apostar nessa força que nos movimenta. É arriscado, sim. Pode não dar certo? É bem possível. Mas a alegria de tentar
sabe? O orgulho de dizer, eu tentei. E se conseguir, bravo, maravilha, mérito seu, sabe? Aí você está provado e atestado que você superou, que você não é uma pessoa ressentida, porque você se pôs em movimento de novo. E caso tenha, num momento falhado, não ter conseguido certos objetivos, tenta de novo, tenta por outras fontes, outras formas, mas tenta, né? Apostar na fraqueza não é uma opção. Apostar nessa bondade que às vezes o ressentido se acha que por não lutar, por ser passivo é bom, você pode até lhe dar um conforto mental, se considerar uma pessoa maravilhosa, mas mesmo assim não vai ter paz, porque o ressentimento está ali, está colocado ali. Então a graça do negócio desafia-se por a prova mesmo. Né? Essa luta, essa resistência aí que a senhora está se referindo, é a pessoa procurar as forças judiciais ou policiais para tentar, numa questão aí, por exemplo, de conflito, se for o caso, para poder se libertar deste ressentimento, uma vez que, por exemplo, chega a intimação, a pessoa é chamada e tal. Em alguns casos isso pode até piorar, não sei, né, e gerar um problema maior diante da situação que a gente está vivendo. Ou a senhora fala de simplesmente ser passivo no sentido de, vamos dizer assim, na linguagem religiosa, entrega a Deus? Pois é, esse entrega a Deus que é bem complicado, porque às vezes a pessoa só entrega a Deus, aí não se movimenta, entendeu? E a luta, eu estou falando em todos os sentidos que se fizerem necessários, sejam eles judiciais, sejam eles trabalhistas, sejam eles de evolução profissional, evolução educacional, uma busca por sair de uma mediocridade mesmo, sabe? Sair daquela mesmice que em algum momento se paralisou por alguma mágoa, por alguma situação. Então é seguir, é progredir, abrir-se para o novo, porque vida atrai vida. E a pulsão de vida nos move. Vida nos move, sabe? Essa busca nos move. Nós somos, para o senhor que convive com o doutor Edinásio por muito tempo, né? Nós somos seres desejantes. Né? O nosso desejo, ele não sana, ele não para. Por quê? Porque é o que nos motiva. Não é o desejo, não é a ganância, não é passar por cima de ninguém, mas é um desejar positivo, uma coisa para mim evoluir, para crescer. Objetividade, né? Enfim, sonhos. Isso, sonhos, realizar esses sonhos. Os sonhos a gente realiza aqui, na vida. Às vezes a gente dorme com ideias, né, com projetos, aí acorda no dia seguinte botando para moer tudo isso. Isso é sair do ressentimento. Também. Dá a volta por cima e tal, né? Como diz a música, sacode, levanta a poeira, sacode e dá a volta por cima, coisa assim, né? Acreditar novamente, não deixar de acreditar nas pessoas, acreditar novamente no amor, acreditar novamente em relações sociais, no emprego. De repente alguém, né, fez sua caveira para o chefe, né? Mas aí vem outras situações que vão achar o seu valor, e você tem valor, Isso é importante lembrar sempre. Até que ponto a pessoa vai perceber que esse ressentimento está lhe fazendo mal, doutora? Ela vai se aperceber a partir de alguma situação sintomática, física ou social? Como que ela vai se aperceber que esse ressentimento não está lhe ajudando em nada? Porque pensamentos recorrentes. Os pensamentos recorrentes. Eu estou falando assim porque eu tive como pastor atendendo uma pessoa faz tempo. E essa pessoa, ela estava definhando, emagrecendo e tudo mais. E ela dizia que não tinha nada que desse certo na vida dela. Não tinha oração. Umas coisas que a gente usa da fé, né? Oração, imposição de mão, unção com óleo e tudo mais. Aí, conversando com ela, eu percebi que ela tinha um ressentimento com uma pessoa dela, uma irmã dela mesma, uma irmã sanguínea,
E quando ela liberou o perdão, ela começou a ficar mais forte, ficou mais bonita, começou a ganhar Pois é. peso e tudo mais. É, passou a ter um sorriso no rosto, né? Eu fiquei muito feliz com aquilo, com aquela ajuda que a gente pôde dar à pessoa naquela situação. Mas ela até então não tinha se apercebido que era mágoa da irmã. Pois é. Já pensou numa situação de eu estou tão cheia dessa mágoa, desse rancor, dessa tristeza, que não entra nem comida. Sabe, é uma coisa que às vezes são as frases que eu até uso às vezes em consultório, porque às vezes a gente está tão cheio de certos pensamentos que não entra comida. E comida é vitalidade para a gente. Saco vazio não para em pé. Não é? E essa sua frase do liberar perdão, o perdão também faz parte da superação do ressentimento. Sabe? O ser feliz de novo, permitir-se ser feliz de novo, amar de novo, trabalhar novamente em outra situação, reorganizar-se para, de repente, uma profissão nova, um olhar novo para a vida, né? É bem interessante. Então, são esses movimentos que a gente precisa fazer para superar, para passar por esse ressentimento, para que ele saia, que ele não contextualize mais nossa vida. Né? Doutora, veja só, eu vou deixar a senhora bem à vontade, claro, mas se a senhora permitir, eu faço até uma colocação pastoral para essa pergunta Oi, aqui. não. A pessoa diz assim, mas eu vou deixar que a senhora trate da situação. Mas vá, É, vá. A gente ser- debate junto. Ser passivo, feito aquela passagem que perdoar 70 vezes 7, é isso? Se for, é difícil. Essa é uma colocação, né, de Jesus, já deve conhecer, né? Sim, sim, sim. Jesus sim. disse que devemos perdoar, né, 70 vezes 7 e tal. Aí a pessoa está perguntando se for, isso é difícil. Você pergunta, ser passivo é isso. O ser passivo para o ressentido não é bom. O ser passivo para o ressentido significa estagnação. Mas a questão do perdão, ele gera movimento. E, de repente, a nomenclatura perdão, às vezes a pessoa está muito doidinha ainda e não consegue o perdão pleno, aquela coisa de, olha, eu lhe perdoo, siga a sua vida. Mas só o fato de você seguir a sua, você fazer a sua parte para ir para frente, sabe aquela coisa da memória se É você com extinguindo? você, né? Você com você, né? Você consigo mesmo. Isso, sabe aquela coisa daquela dor, sair perdendo as cores para nossa memória e ela vai se apagando. Pronto. Por quê? Porque você está cheia de ocupações, você está cheia de vida, você está interagindo com seus filhos, para quem tem filhos, com os seus netos, para quem os tem, com os seus amigos, sabe? Isso é encher de vida. Você pode até, num primeiro momento, a frase eu te perdoo, pode até não sair no primeiro momento, mas passa. Aquilo dali, deixa ele seguir. Pessoas alegres, pessoas felizes não me aperreiam, então seja feliz, pronto, acabou. É um perdão, porque eu já não quero mais saber daquela pessoa, mas não desejo mal a ela. Entendeu? Seja Teve uma feliz, vez- meu filho. Pessoa feliz não me aperreia, não. Então eu você também? Isso aí. Teve uma vez, doutora, que eu defini o perdão assim, se relacionar como se nada tivesse acontecido. Foi uma definição que eu dei para o perdoar, que é difícil. Esquecer a gente não esquece. O passado está sempre ali, como a senhora disse. Ele é presente. E eu me lembrei de uma Ele é presente, está lá na memória. e eu me lembrei de uma situação agora com o meu filho, que teve uma pessoa muito próximazinha dele que machucou ele e tal. E eu fiquei, como pai, muito chateado com aquilo. Aí depois eu vi brincando com essa pessoa, esse garotinho, né, muito chegado e tal. Aí eu disse a ele pediu desculpa a você? Aí ele disse a mim assim, não, mas ele brincou comigo, e normal, então para mim já foi como se estivesse pedindo desculpa. Eu achei aquele tão lindo, né? Vindo do menino que hoje está com 15 anos, era bem mais novo. Então é isso aí, né? Não é É fácil. o negociar com a vida, que às vezes o ressentido não faz. Isso é negociar com a vida. É negociar com o seu contexto. Né? Ele não pediu desculpas, mas houve aquela interação
Aquelas pessoas cresceram cronologicamente, evoluíram, não é? E eu acho que nem lembram Nem lembram. da situação de raiva, né? Da situação enfim, do que aconteceu. Nem lembra. É nisso que a Bíblia, pessoal, diz que a gente deve se comportar como uma criança, né? Para entrar no reino do céu. Porque criança é assim, esquece rapidinho. Noemi Amanso, boa noite, pastor Amaro, boa noite. Boa noite, Maria. Agora sim, permita-me, viu, doutora, fazer um comercial aqui no seu horário. Quem quiser ouvir orientação bíblica sobre esse assunto, escuta ou assiste o programa que começou hoje, né? Nas quintas-feiras, terças e quintas de manhã, Gabinete Pastoral, modéstia à parte, foi uma benção. Maravilha. Noemi Amanso, boa noite, pastor Amari, boa noite, doutora Alexandra Manso, boa noite, Noemi. Boa noite, boa noite. Pode seguir, Olha, doutora. como somos seres plurais, né? Que a gente sempre fala aqui, bio, psico, social, espiritual. Lídia Manso, um abraço também para você, boa noite. Abraço, Lídia. Então, o que é que acontece? O gabinete pastoral é importante, o consultório da psicóloga Alexandra. Fiz, inclusive, com o seu consumidor, comercial lá no programa, né? Que eu disse assim, eu nem falei com essa turma, mas eu me sinto com equipe multidisciplinar. Aí tem a psicóloga, tem o cardiologista, tem o advogado, tem o psicanalista. Falei de vocês todos. São assim. É importante, né? Nós precisamos trabalhar o que nos compõe. Eu acho que só tende a nos melhorar. Quem tiver dificuldade, inclusive, de se resolver religiosa ou espiritualmente, é bom procurar a psicóloga Alexandra Manso, porque a psicoterapia tem técnicas, não conheço muito o procedimento, que vai lhe ajudar, né, doutora? A se libertar deste sentimento ruim, né? Deste ressentimento. Verdade. Desses ressentimentos complicados. Então, olha, pela hora eu tenho uma frase para dizer para a gente pensar aqui juntos. Esses posts de internet, mas às vezes tem umas pérolas muito bacanas, né? Aí eu trouxe uma para a gente pensar. Deixa antes da senhora dizer isso que a gente pensar, tem um que é terrível. Ai, meu Deus. Que te aconteça em dobro o que tu desejas para mim. A pessoa já está já tá dizendo não me deseje, não me deseje coisa ruim não, senão você vai receber em dobro, Rafael. Tá vendo? Não é? Veja se não é. Veja se quando a gente está num pensamento de mágoa, num pensamento negativo, isso não soa como uma vingança. Não é verdade, é verdade. Não deseje coisa ruim não, que vem que nem tapioca para você, olha, dobrado. Desejo que você deseja a mim em dobro para você, não, negócio assim, né? Pronto. É difícil. Tem certas bocas que falam isso que a gente chega a se arrepia. É verdade. Né? Mas vamos lá com o seu pensamento. Mas vamos seguir. Aí tem essa frase que eu olhei na internet e achei interessante de trazer. Não sei quem é o autor, mas estava lá e achei bem pertinente. Não podemos apagar o passado e nem nos desfazermos da nossa história de vida, porque é o que nos constitui, né? Mas podemos ressignificar o que já nos causou sofrimento. Veja como é importante. Né? A gente pode ressignificar. Está todo o tempo essa opção em nossas mãos. Cabe a gente se compreendermos como seres falhos também, como seres em aprendizado, né? E a partir do momento que a gente consegue compreender-se, esse autoconhecimento, essa evolução nossa, a gente seremos as melhores companhias para todo mundo. Agora sozinho é difícil, né, doutora? Tem que procurar ajuda, às vezes é muito difícil, porque é como eu disse, a gente fica numa sede dessa vingança, porque eu não consigo detectar onde foi que eu errei. Né? Às vezes a gente fica tão envolvido, não é porque a pessoa seja totalmente má, não é porque a pessoa é má, mas assim, às vezes eu não consigo identificar quanto, onde, como eu errei. Eu sei que eu sofri com certas escolhas, né, e me magoei com certas pessoas ou situações, mas eu não sei onde foi. E de repente até uma omissão, até uma não escolha, eu estou cedendo ao outro a minha opção de escolha daquele momento. Mas eu não posso culpar aquela pessoa por ter decidido por mim, porque eu cedi.
para você escolher, entendeu? Assim, uma coisa nesse sentido. Então, assim, compreendendo isso, entendendo essas questões, então, ressignificando essas coisas, esses sentimentos, né, esses momentos, né, que trouxeram esses sentimentos complicados, a gente supera. Boa noite para Wagner Souza. Boa noite, Ah, Wagner. eu já falei da Noêmia. Temos, Boa noite, Wagner. temos 46 pessoas nos assistindo, né? Coisa boa. Pessoas que reproduziram aqui o programa, né? E 10 pessoas desde o começo. Podem interagir, pessoal. Ela veio já com a frase aí, com o pensamento. A frase final, né, para pensar, mas é interessante pensar assim, Mas assim, de ressignificar. tem 5 minutos ainda para seguir com o programa hoje. Eu Pronto. penso que tem porque a gente muita, começou um pouquinho mais tarde, né? tem muita gente se identificando, eu imagino, com isso, doutora. Né? Porque isso gera um problema em todos os sentidos e aspectos. Bloqueia a pessoa, né? No financeiro, no trabalho, enfim, até nas ideias, né? Dá uma... E às vezes, olha, abala laços familiares. Olha, eu dei Sim, aquele sim. exemplo do irmão, mas não tem problema nenhum com meus irmãos, não. Eu amo todos. Muito Então, bem. mais para trás no programa eu dei um exemplo de dizer que eu tenho tanta raiva do meu irmão, porque meu irmão farrapou comigo. Não, eu amo todos os meus irmãos. Mas assim, é como exemplo, porque esse ressentimento, ele tem muito a ver com os laços que a gente mais é envolvido, que são os familiares, são os amorosos, né? Casamentos, família, relações de trabalho mais antigas, né? mais consolidadas para nós. Aí quando vem uma decepção, parece que a gente cai de um pedestal, né? Cai de uma altura de um prédio de uns 10 andares, sabe? Da decepção ser tamanha. Então, é interessante pensar sobre quanto você foi influenciado e quanto você influenciou para aquela situação complicada, negativa acontecer com você. Por isso que eu citei a família, mas é porque geralmente acontece muito em família, como o senhor citou, uma pessoa que acompanhou, né? Que a partir do momento que ela superou essa situação, ela se sentiu melhor, ela progrediu, ela evoluiu. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat do Facebook, doutora. Porque a gente está com uma visibilidade muito bacana hoje. Como sempre, né? Programa sucesso. Quero agradecer aos 66 compartilhamentos aí no Facebook, né? Pronto. Deixa eu dar agora outra olhadinha também no WhatsApp, né? Porque eu coloco à disposição do pessoal 3 plataformas e acabo às vezes só focado Pois é, tá vendo? no YouTube. Vai ser multi-stream. Aí teve umas farrapadas que eu dei com as colegas nesses dias aí. Mas vamos lá. As colegas de profissão, inclusive sua. Pois é. Mas me desculpem aí, mas agora eu tô atento a tudo, agora eu tô virado, eu tô atento demais. Muito bem. Sem ressentimento. Vamos lá. Sem ressentimento, muito bem. Ok, deixa eu ver. No Zap, só teve aquela mesmo que a gente verbalizou aqui, porque as pessoas não querem se identificar quando mandam no Zap. Então, tudo ok. Pronto. Então, suas considerações finais para o programa de hoje, né? No instante termina, rapaz. Não fique indignado, não. Ezequias Vamos Manso, nós trabalhar também isso. te amamos. Ezequias Manso dizendo aqui, ó, nós também te amamos. Vamos trabalhar isso? Fique indignado, não. Eu só tenho a agradecer novamente pela oportunidade. Foi uma leitura que me agradou, essa questão desse ressentimento de Maria Rita Kel. Então eu trouxe um pouco, porque eu acho interessante pensar em ressentimento numa sociedade narcísica, né? Numa sociedade que busca certos ideais inalcançáveis e que isso não nos permite errar, não nos permite fazer escolhas ruins, não nos permite falhar. Que nós erramos, nós somos falhos, nós somos humanos e isso é divino.
porque isso traz aprendizado para nós todos os dias, a gente acaba aprendendo com outras pessoas todos os dias e vai nos constituindo. Então, eu achei super importante trazer. E no livro também tem, em outros contextos, naquela coisa que eu falei de grupo e naquela coisa que eu falei a nível de Brasil, que muitas vezes a gente nega a nossa pátria, né? A gente diz, o Brasil é ruim porque ele é assim mesmo. Agora, se fosse nos Estados Unidos, se fosse em outro canto, seria melhor. Isso é um ressentimento que nós temos com a nossa nação. Depois a gente debate com o seu Luiz Carlos. Isso é para outro momento, que eu não quis nem trazer, porque senão ele ia levantar questionamentos políticos e ia render até o acordar bênção. Ia ficar bem difícil. E também tem a questão dos grupos que são considerados minoritários. Aqueles que lutam realmente, eles não são considerados ressentidos, porque eles são guerreiros nas lutas. Mas tem outros grupos que são e ficam esperando ações públicas, né? Ações vindas do Estado, ações vindas das cidades, mas que não se movem. Eu não estou falando de grupo específico, não estou nomeando nenhum, não. Eu estou falando de grupos de pessoas, né, que ficam aguardando e não lutam por algum lugar ao sol e aí realmente tornam-se ressentidos. Ela sai citando, ela sai marcando isso bem no livro, mas eu também não trouxe para não haver uma extensão demais no programa. Ok, então, doutora. Muito bem. Mas eu agradeço demais. Aberta a pautas, né, para os próximos programas, ela continua assim, né? E vamos aos atendimentos, dia, hora e local. Atendo nas segundas-feiras na Clínica Humanos, na Dom Carlos Coelho, né, na Boa Vista, e atendo na Psicologia, né, aqui em Olinda, atendo nas terças-feiras, mas tem uma turma muito boa, profissionais muito capazes, muito humanos, muito acolhedores. Na tela. Diante disso, todos os públicos são bem-vindos, porque a gente atende de crianças a idosos, situações especiais como autismo, como TEA, né, transtorno do espectro autista, a gente recebe lá na clínica também. Nós fazemos avaliação para cirurgias, né, bariátrica, vasectomia, laqueadura. Então, nós respiramos, nós vivemos a psicologia lá na Psicologia. Então, seriam bem-vindos lá. Está na tela, inclusive, o card aí, espaço terapêutico, isso, né? Presencial e online. É na Praça 12 de Março, ali perto da Bacana, até quando a pessoa quer errar, ela acerta aonde é. É verdade. E tem o Instagram aí, telefone 12, tudinho. Aqui em Olinda, né? Galeria Cordeiro, Sala L. Está bem sinalizada agora, a fachada mudou. Tá bem bonita lá, tá bem setinhas indicando onde nós estamos. Tá bem bacana. Ok. Pronto, feito o comercial aí da Psicologia, né, na tela, continua aí. O telefone, você querendo falar diretamente com a doutora Alexandra Manso, tá? O telefone dela é esse aqui, ó. É o... Cadê o telefone aqui? Deixa eu ver, é o 997910056. 997910056. DDD 81, para quem está fora de Pernambuco. Lembrando que o Play Store da Rede Cristã é um dos mais ouvidos do Brasil, graças a Deus por coisa isso. Boa, né? Coisa boa. Ok. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua... Eu agradeço demais, agradeço a oportunidade, agradeço a escuta que fizeram de mim, né, para me escutar. E estou aberta às escutas também, né? A gente pode interagir no WhatsApp, né? Na clínica. Sejam bem-vindos, agradeço, uma noite de paz para todos, agradeço demais. Boa noite, pastor, boa noite a todo mundo. E parabéns, até atrasado, mais. parabéns. Da minha parte. Obrigada, até mais. Até mais. Você acabou de ver e ouvir a doutora Alexandra Manso, aqui no programa que é dela, né? Um consultório com a psicóloga Alexandra Manso. Programa que vem ao ar de todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30. Então até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Segue a programação musical da Rede Cristã na FM 103,3, no Play Store, no Apple Store, no site da Rede Cristã.
até às 0 horas. Das 0 horas em diante tem o programa Acorda Bênção. Um abraço, que Deus abençoe vocês, até a próxima.